Olá, como estão? Espero que bem. Bom, hoje eu venho aqui tratar de um assunto que ele apareceu na terapia, mas eu não vou tratá-lo terapeuticamente a partir da filosofia clínica. Eu só quero pensar algumas coisas mais abertas, né, a respeito do que aconteceu. Aconteceu que eu estava numa terapia e a pessoa contando que teve numa festa familiar e aí um familiar, uma irmã, uma prima, um conhecido, tinha amigos também, disseram, pois é, eu hoje não sou nada daquilo que eu queria ser, eu queria uma vida assim, e acaba que hoje minha vida é completamente diferente do que eu gostaria de ter sido. E aí começou, eu também, porque quando eu era jovem eu queria ir para esse lado, eu queria fazer isso, e também hoje eu não vivo da maneira que eu gostaria. Eu também, eu queria hoje estar com uma pessoa assim, hoje eu estou sozinho e não tem nada daquilo que eu gostaria de ter na vida, nesse sentido de relacionamento, e começaram a conversar. E ela se deu conta, a minha partilhante, de que as pessoas não vivem a vida de que elas queriam viver. E isso chocou ela, porque ela pensou para ela, mas será que eu não vivo a vida que eu gostaria de viver? E também chegou à conclusão que em muitos aspectos, não. Isso foi assunto imediato da terapia. Por que as pessoas não vivem a vida que elas queriam viver? Que elas projetaram viver, que elas dizem que é a vida que queriam ter. Por que hoje as pessoas não vivem a vida que queriam ter? Isso chocou ela, né? E claro, aí tem toda uma questão terapêutica que eu não vou entrar. Mas o que nós podemos pensar a respeito disso, até anotei aqui, né? Por que não vivemos a vida que queríamos, né? No passado, porque no presente tem essa dissonância da vida que vivemos, da vida que gostaríamos de ter vivido. E nós podemos pensar alguma coisa a respeito de, quem sabe, nós podíamos estar enganados a respeito do que nós queríamos, né? Por que nós queríamos viver essa vida assim? Ou por pressões sociais. Então, quem sabe, a gente queria viver uma vida que a gente achava que deveria viver, o que esse seria o caminho, mas se a gente fosse averiguar um pouco mais vida que queríamos naquela época, a gente queria isso por outros motivos. Queria isso pensando, não sei, em algum bem material, em alguma ideia de vida boa, mas não significa que aquilo que nós queremos no passado seja o padrão de verdade para aquilo que se desenvolveu durante a vida. Vocês entendem? Não dá para colocar uma importância fundamental no querer do passado, como se aquele fosse o verdadeiro querer e a vida nos traiu, né? Um pouco meio assim, Rousseau, bom selvagem. Aí quando a gente vive em sociedade, a sociedade nos corrompe. Não significa isso. Pode ser que o que a gente queria era um querer como qualquer outro. E que um processo de amadurecimento da própria vida, da própria experiência, aquilo ficou simplesmente um desejo. Então essa é uma questão, né, que a gente pode colocar. Será que aquilo que queríamos no passado é verdadeiramente o maior valor, a fonte de valor, de verdade da minha vida, como deveria ter sido? Ou era um dos pensamentos, dentre tantos, que pensávamos sobre a vida? Então essa é uma questão, né? Outra é que, de repente, isso já aconteceu muitas vezes, essa é a vida que eu quero ter, esse é o caminho que eu quero seguir. Quando a pessoa consegue isso, pensa, poxa, e agora? Não era bem isso que eu esperava, né? Eu tinha uma idealização, tinha uma projeção, tinha uma expectativa, e quando eu realmente consigo os caminhos efetivos, não era bem o que eu pensava. Isso acontece muito, né? Com Dostoiévski aconteceu isso, né? O Tolstói, acho que foi Dostoiévski, né? Agora vocês podem me corrigir aí. Que chegou aos 50 anos com uma vida maravilhosa, em sentido do que a sociedade, no geral, considera uma vida boa, e ele também, pelo que ele viu, depois ele fazendo análise, ele também estava
em consonância com esse pensamento geral da sociedade, 50 anos, boa família, um bom relacionamento, sucesso, vendendo livro, um cara conhecido, boa saúde, tudo que uma sociedade diria que é uma vida boa, e ele chega nesse momento assim, tá, é isso? E o que tem mais depois disso? Depois ele se envolve no misticismo, agora não lembro, acho que era o Dostoiévski, agora não lembro. Vai ficar com essa dúvida, se me corrigem depois. Então também chega uma hora que a pessoa pensa que aquele era o sentido da vida dela, que todo era o significado, e quando ela alcança, não era bem isso que ela pensava. Então, ou idealizou, ou estava com seus desejos e perspectivas e expectativas apoiado numa convenção, digamos assim, de valores sociais, e a pessoa se dá conta que não era bem isso, né, que ela queria. Também, nesse sentido, a gente pode pensar, junto com isso, né, com esses desdobramentos, que muitas vezes nós aprendemos a gostar de coisas que, em princípio, nem estavam nas nossas projeções de vida boa. Né? A pessoa está numa vida hoje que não foi projetada, não é a vida que ela queria, mas os caminhos sinuosos da existência levaram a pessoa para certos lugares que ela aprendeu, que no primeiro momento ela nem queria, tinha até não quero esse negócio, queria ter um rechaço em relação a isso, né? Não queria evitar, mas pela pressão da vida teve que efetivar alguma coisa na sua vida e aprendeu a gostar disso. Pô, nem sabia que eu gostava desse negócio. Então, de novo, não tem uma continuidade entre o querer lá de trás e a vida que se leva hoje. Como se tivesse que ter essa continuidade, né? Não. Olha, eu faço coisas hoje, sou pessoa, sou certo de certa forma, ou profissionalmente, ou relacionamento, ou na minha vida social, eu faço e tenho coisas, pratico coisas que nem sequer, digamos, estava no meu âmbito de projeção de expectativa. E são coisas que hoje eu não consigo viver bem, que dão significado e sentido à minha vida. Então também aí, né, a pessoa aprende com uma certa flexibilidade, uma certa abertura, ou com muita pressão da vida, não tem muitas opções, acaba exercendo certas coisas que no final das contas aprende a gostar. E se envolve nisso. Isso representa hoje muito mais quem essa pessoa é, e muda ou redefine, ressignifica o que ela pensava que era uma vida boa no passado para esse outro caminho, para essas outras práticas. Então ela aprende a viver, encontrar sentido, significado, prazer em atitudes, em situações que nem sequer tinham passado pela sua expectativa, né, quando pensava em alguma que seria uma vida boa. Então também tem isso. E nesse exemplo eu trago Rubem Alves, né? Eu já falei aqui, eu acho, que teve um repórter, depois o Rubem Alves contando isso, né? Teve um repórter muito jovem que foi entrevistar o Rubem Alves para alguma coisa, e antes da entrevista disse para ele: o senhor não sabe que o senhor é meu ídolo, o senhor é minha referência. Agora vou entrevistar o senhor, eu estou aqui tremendo de nervoso. E antes que a gente possa começar, eu queria que o senhor dissesse como que o senhor chegou onde chegou, o senhor, né? A referência na escritura, na poesia, na filosofia, em várias áreas, né? Como o senhor projetou a sua vida? Como o senhor chegou até aqui? E o Rubem Alves, contando isso, diz assim: não, daí eu disse para o rapaz que eu cheguei a ser quem eu sou exatamente porque tudo que eu projetei e queria na minha vida deu errado. É um pouco isso que eu falei antes, né? Então, ele projetou uma coisa e foi em direção a isso com determinação, mas as coisas aconteceram para outro lugar, de outra forma. E ele, dançando de acordo com a música, com a virtude da flexibilidade, da abertura para o novo, embora não seja aquilo que ele queria, muitas vezes era contrário ao que ele queria, ele não, vamos experimentar esse negócio. E acabou construindo novos caminhos do que seria a vida boa. Se ele pensasse a vida boa que ele queria lá na infância, ou na juventude, ou no princípio da vida adulta, para o que ele era hoje, são coisas completamente diferentes, sem nenhuma continuidade. Mas isso não impediu que ele tivesse, né, a sensação de estar vivendo a vida que ele quer viver hoje, mas não que ela tenha que ver exatamente com a projeção
expectativa que ele tinha na vida que ele queria ter tido antes na vida, né? Daí, algumas pessoas, para contradizer o que eu estou dizendo, dizem assim, mas olha só, o Ayrton Senna, na história dele, ele dirigia carrinho lá, andava de carrinho desde criança. O Mozart e o Beethoven também. Então tem aí uma vocação natural. E a pessoa, muitos de nós sentimos essa vocação e acabamos não exercendo isso durante a vida. Eu sou super desconfiado dessa vocação. Então, quando a gente fala em vocação natural, a gente está tirando as influências do meio, do ambiente que essa pessoa vive. Como se fosse algo natural e que, independente ou apesar das circunstâncias, a pessoa seguiu um certo chamado para esse lugar. Eu desconfio ardentemente desse tipo de vocação, porque ela trabalha contra exatamente todas as vicissitudes e contingências da vida. Vocês acham que Mozart... Eu li um livro sobre o Beethoven, meu pai tinha um livro sobre o Beethoven, a vida do Beethoven. Você acha que ele fez alguma coisa? Ele brincou de esconde-esconde, de carrinho, ia na festa de aniversário dos amigos, na escola? Não ia, só tocava piano, querendo ou não. Né? Então, ele não teve opção, ele aprendeu a gostar, de repente, daquele negócio por pressão de pais. Eu conheço atletas que foram pressionados por seus pais a praticar. A Serena e a Venus Williams, né, tem a história delas com o pai, que fez cálculos, nós vamos colocar no tênis para elas, como se fosse o trabalho delas, elas vão trabalhar, e elas não queriam. Mas aprenderam a gostar, foram grandes jogadoras. Nem sei se aprenderam a gostar, mas acabaram fazendo. A vida delas foi para outro rumo, que não foi decidido por elas nesse sentido. Mas elas, estando ali, reconfiguraram, digamos assim, a sua cabeça para esse lugar. Mas a vocação, ela elimina todas as contingências, como o próprio Rubem Alves fala. Então, pode ser que a pessoa lá na infância, poxa, eu escrevo tão bem, me disseram que eu podia escrever, eu nunca escrevi, acabei tendo o caminho da vida por outro lado, uma coisa completamente diferente. Ela pode retomar essa escritura, ela pode retomar essa habilidade, digamos, mas chamar vocação uma habilidade é passar por cima das vicissitudes e contingências da vida. Aí a pessoa não tem opção. E por não opção, ela vai lutar contra, ou apesar de todas as dificuldades. Eu tenho resistência a chamar isso de vocação. Porque a única vocação que nós temos que ter, e também não é vocação, não é um chamado, nós sempre temos a opção de viver uma vida boa ou não. Podemos encarar a vida de forma ruim, que a vida não é uma coisa boa, ela não é boa por natureza, também não é má por natureza. Então não tem uma vocação natural, um chamado para o qual os professores são professores por vocação. Isso serve de argumento para ficar pagando mal aos professores. E todo o trabalho envolvido, e todas as escolhas feitas, e as recusadas para manter por habilidade, por projeto de vida, por valores em relação a essa profissão que a pessoa escolheu. Isso tudo fica relegado ao nada. Então, ao contrário, eu penso que nós não temos uma vocação. Algumas pessoas como artistas, alguns atletas, super artistas, que fazem o que gostam desde criança, que tem uma continuidade, é porque em muitos casos as questões ambientais, de certa forma, não favoreceram no sentido de sempre ajudaram mas algumas vezes, ao contrário, tiraram ele de uma carreira e botaram para outra, e ali se achou, no meio do caminho, não pensava em ser cantor, outro pensava, através das suas ações, da sua vontade, do seu estímulo, e mais a ajuda do meio, e mais um monte de contingências que ajudaram essa pessoa a encarar esse trajeto, ela conseguiu dar uma continuidade a um desejo, a uma habilidade,
a uma habilidade, eu acho que essa seria a melhor palavra, né? Que ela tinha para ter a sua vida nesse sentido. Mas quantas pessoas que têm habilidades, que são extremamente talentosas em alguma coisa e não vivem isso? Tentam, é porque a vocação parece que é um caminho viável, não é. É uma nata as pessoas que vivem de acordo com a continuidade do seu desejo infantil, na infância até a sua vida adulta, como alguns artistas, alguns jogadores de futebol, alguns atletas. É uma nata. É uma nata de pouco e de fininha. Não é espessa. Não podemos pegar essas pessoas como paradigma de uma vida boa. Entende? Então, essas pessoas tiveram condições tais quais conseguiram fazer essa continuidade entre seus desejos, que tinham vontades, né, ou com alguns astronautas. Né? Essas pessoas são raras. Elas não são um paradigma de como viver a vida boa. Até porque muitas dessas pessoas depois falam que abriram mão de muitas coisas importantes também para viver, como eu já falei em outro vídeo, a monovida, fizeram só isso, sentem falta de outras coisas. Então, a nosso paradigma é construir o bem viver à medida que vamos vivendo, sem fechar portas, e a flexibilidade suficiente para saber que nem tudo o que nós tínhamos de talento na nossa infância vai se converter como uma profissão que vai sustentar a nossa vida. Pode ser que isso continue o resto da vida como uma coisa secundária e a pessoa vai trabalhar em outra coisa. Mas a pessoa continua tocando seu violão, escrevendo seu livrinho, pintando seus quadros, paralelamente. Essa ideia de que nossos talentos da infância seja a nossa vocação, e disso temos que viver, e que se não tem isso, então nós não vivemos uma vida que nós gostaríamos de viver, é um pensamento muito restrito, que tem essa ideia de chamado, de vocação e de modelos paradigmáticos de artistas e grandes jogadores, atletas do mundo, que por N contingências da vida conseguiram fazer essa continuidade entre seus desejos iniciais lá da sua infância, a sua vida adulta. Então eu penso justamente ao contrário, né? Que se a gente... Eu sou mais Rubem Alves do que Ayrton Senna e outros grandes atletas ou artistas que vivem a sua vida como os desejos da sua infância. Por quê? Porque fala mais da vida, descreve mais as contingências, as fortunas e desfortunas da vida e o nosso comportamento de flexibilidade e abertura para a existência, o Rubem Alves, do que essa ideia de vocação e de talento. Porque, como eu falei, quantos e quantos talentos, maiores inclusive do que os que estão aí na mídia, não chegam nem a arrancar. E ficam tentando, não, porque meu talento vai me levar, porque é a vocação, e ficam ali, e ficam atrasando a sua própria vida, muitas vezes. Negando outras oportunidades, porque tem que desenvolver seu talento, porque é um chamado, porque é minha vocação. E as pessoas ficam atoladas na vida. Enquanto podiam desenvolver isso, e desenvolver também outras oportunidades de trabalho, de profissão, que elas poderiam aprender a gostar e colocar esse seu talento a serviço de outras coisas. A vocação fecha, e eu penso que Rubem Alves nos abre as possibilidades. Né? Então, essa pergunta, finalizando aqui, né? Por que não vivemos a vida que queríamos viver quando a gente pensou isso lá atrás? É uma pergunta meio pega-ratão, assim, né? Meio armadilha. Porque dá a ideia que tem um caminho contínuo e aberto para todos. E que a vida é seguir talentos, habilidades, vocações e o chamado. Enquanto que a vida é muito mais que isso. Os caminhos são muito mais diversos e, às vezes, muito mais significativos que a gente vai descobrir no meio do caminho da vida do que esses que a gente teve na nossa infância. Tá bom? Só uma reflexão, então, a respeito disso. Vocês têm alguma outra ideia sobre essa questão? Coloquem nos comentários. Discordem ou não concordem. Se é o Dostoiévski ou Tolstói, depois eu vou procurar. Acho que é o Dostoiévski, que eu dei como exemplo de uma pessoa que tinha tudo o que a sociedade valoriza e isso é tudo, né? Se sentiu vazio. Então,
vocês podem me ajudar aí a pensar melhor esse assunto, tá bom? Se gostaram, compartilhem, se conectem no canal, nos sininhos, coloquem para vocês verem os novos vídeos e comente para ajudar o canal a chegar a cada vez mais gente, tá bom? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.